Novamente nos encontramos para mais um estudo da Palavra de Deus e eu fico feliz em poder estar com vocês novamente. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e agradeço a Deus por Ele nos dar estes momentos, esta oportunidade de juntos podermos estudar a Bíblia e também agradeço a Deus por este dia de vida e a cada um de vocês que nos acompanham diariamente. Juntos nós vamos aprendendo cada vez mais da Palavra de Deus e o que Deus requer de cada um de nós, como filhos dele, como pais que nós somos e como nós deveremos estar vivendo em nossa família para que possamos glorificar o nome de Deus através da nossa vida. Nós lembramos que hoje vamos continuar o nosso segundo dia dos 40 dias de oração. Não deixe de orar conosco sempre às 6 horas da tarde, horário de Brasília, até o dia 30 de junho. E neste momento também nós queremos mandar um alô especial para Isaías Santiago e esposa, lá no Belém, Pará. Maria Célia de Cidra Souza é de Ilhéus, na Bahia. Dena Senhorinha é de Taquara, também na Bahia. Sandra Helena Turra, também Maria Auxiliadora de Belo Horizonte. Lindáurea de Rio Branco, no Acre. E todos os demais que nos acompanham, nós agradecemos. Iremos orar. Querido Pai que estás nos céus, estamos felizes, agradecidos por estarmos diante da Tua presença uma vez mais e por agora termos o momento de estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, nos dê entendimento e, acima de tudo, nos ajude a colocarmos em prática em nossa vida. Pedimos bênçãos especiais para todos os que estudam a Bíblia conosco e também aqueles que nos pedem orações. Dê a cada um a vitória conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar sequência ao estudo que estamos fazendo esta semana. Estamos falando sobre paternidade e maternidade. Nós já falamos a respeito daqueles pais que às vezes não podem ter filhos. Falamos de pais e mães solteiros e também falamos da alegria e a responsabilidade de educar os filhos no caminho do Senhor. Nós precisamos saber que nós, como pais, nós devemos educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos fazer com que também os nossos filhos sejam discípulos de Jesus. E isso nós já comentamos esta semana, está lá em Deuteronômio capítulo 6, que nós, os pais, deveremos a todo tempo estar falando com os nossos filhos, estar colocando na mente deles o Deus que nós cremos, o Deus a quem servimos, o Deus que realiza coisas impossíveis na vida daqueles que creem nele. E o mais importante do que falarmos é nós vivermos esta crença que nós temos no nosso Deus através dos nossos atos, nossas palavras, os nossos filhos possam ver que realmente somos discípulos de Jesus. E o discípulo, ele quer sempre estar ao lado do seu mestre, não é mesmo? Nós sabemos muito bem, na época em que Jesus viveu aqui na terra, existiam vários mestres e cada mestre tinha os seus discípulos. Agora, eram aqueles discípulos que procuravam a que mestre queriam seguir. E Jesus, ele já agiu diferente. Jesus, ele que escolheu quem iria estar com ele. Jesus, ele teve muitos discípulos, mas escolheu 12 especialmente para estar com ele no seu ministério. E onde Jesus ia, tinha sempre uma multidão que o seguia. E nós queremos ler na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 18, versos 18 e 19, nos diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação,
E nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Gênesis 18, versos 18 e 19. Lemos também em 1 Samuel capítulo 3, versos 10 a 14, diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Porquanto jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. 1 Samuel, capítulo 3, versos 10 a 14. Nós aqui temos dois exemplos de paternidade e como que eles exerceram o seu discipulado. Abraão, nós conhecemos muito bem a história, considerado o pai da fé, um homem que foi escolhido, chamado por Deus, e ele deu exemplo de fé, de lealdade a Deus, e instruiu também o seu filho, Isaque, nos caminhos do Senhor. Em 1 Samuel, que nós lemos a respeito daquela visão que Samuel teve de Deus falando com ele, Samuel ainda era uma criança, e Samuel era aquele menino que a sua mãe orou por ele, nós já falamos sobre isso esta semana, e depois que ela teve Samuel, ela o dedicou ao Senhor e o levou para o templo, e lá ele permaneceu. E Samuel então servia ao sacerdote Eli. Eli tinha filhos, só que Eli sabia que os seus filhos procediam mal perante o Senhor e ele não os repreendeu. E por isso Deus disse a Samuel que iria fazer com que a casa de Eli fosse expiada a iniquidade. Os filhos de Eli foram mortos por causa da desobediência e por causa da atitude de Eli em não repreendê-los quando sabia que eles agiam mal. Eu quero dizer aqui aos nossos irmãos e amigos que pais e mães cristãos receberam de Deus a missão de fazerem de seus filhos discípulos de Jesus. Mas para que isto venha a ser real, é preciso que tanto o pai como a mãe sejam discípulos de Jesus também. Ninguém dá aquilo que não tem. Se o pai e a mãe não forem discípulos de Jesus, jamais eles irão levar adiante a missão de preparar os seus filhos para serem discípulos de Jesus. E a Bíblia, ela está repleta de exemplos de pais e mães que não fizeram com os seus filhos a obra que deveriam fazer, de prepará-los para serem servos e discípulos do Senhor. Eli, ele foi repreendido por Deus por causa disso. E o próprio Samuel, que também foi usado por Deus como profeta, não teve êxito em dedicar seus filhos para serem fiéis ao Senhor. Mas temos também bons exemplos de pais, tais como a mãe de Timóteo, como Abraão, como Mordecai, que cuidou bem de Esther, e muitos outros que foram verdadeiros discípulos e os seus filhos também foram discípulos de Jesus. Esses exemplos são para nos mostrar que mesmo às vezes os pais sendo dedicados, usados por Deus, consagrados a Deus, os filhos muitas vezes procuram seguir os seus próprios caminhos, procuram viver a sua própria vida. São criados no caminho do Senhor, são instruídos, mas quando eles já têm a idade para decidir o que eles querem da vida, eles decidem escolher o caminho que nós pais jamais gostaríamos que eles seguissem. Que nós possamos
ter em mente essa grande responsabilidade que Deus colocou sobre cada um de nós, pais cristãos. Sermos discípulos de Jesus e fazermos com que os nossos filhos também sejam discípulos e possam servir o Senhor ao longo de toda a sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Nós iremos voltar amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, verso 3. Que Deus nos abençoe.